É, Valor, acho que até o torcedor cruzeirense já estava realmente contando os minutos aí nos dedos para que o Cruzeiro pudesse, ou melhor, que o árbitro pudesse acabar com esse jogo, né? Um Cruzeiro bem apático, um time bem abaixo daquilo que nós imaginávamos. Esperávamos sim que fosse um confronto difícil pelas condições, pela pressão que vivia o time do Internacional, mas parece que o Cruzeiro desaprendeu como se joga futebol, né? E aí não é questão de você exigir o tempo inteiro, pegar no pé de um jogador ou outro, não, o Valu. Acho que coletivamente o jogo não funcionou. O Cruzeiro não conseguiu, ainda que no primeiro tempo fosse muito difícil e acabou pagando um preço alto, no segundo tempo também teve a mesma postura e não conseguiu ter volume ofensivo, não conseguiu trocar passes com qualidade, não conseguiu fazer o seu jogo. E aí é mais uma vez em que o Cruzeiro coloca no radar aí, valorização do adversário. Foi assim também contra o time do Boca Juniors lá na Argentina no primeiro confronto, em que o time tinha muita dificuldade, o time do Boca Juniors, tinha uma pressão absurda, principalmente em cima do treinador, e o Cruzeiro trouxe qualidade ao adversário. Hoje a mesma coisa. O time do Internacional, à frente do Roger Machado, 7 jogos, apenas uma vitória, foi o oitavo jogo do Roger. Mesmo tendo muita dificuldade a equipe do Internacional, o Cruzeiro só fez valorizar o time do Internacional. Então, assim, acho que foi pouquíssimo inteligente, através principalmente do Seabra. E, para mim, também, eu acho que é compartilhada as responsabilidades, ainda sendo maior a do Seabra. Acho que os jogadores não tiveram postura satisfatória a ponto de, enquanto estava 0-0, buscar o placar, que seja favorável. E mesmo depois de ter tomado o primeiro gol, o time do Cruzeiro não mostrou em nenhum momento reação. Nenhum momento foi postura de um time que queria, ao menos, empatar. E aí, futebol tem o seu preço. Não adianta, né? O resultado final não favorece porque a postura não favoreceu. É um pouco por aí. E aí, da casa? É difícil, né? Ainda estamos em fase de processar o que aconteceu, porque, além do resultado, pior é o desempenho da equipe. Só que se fosse um jogo fora da curva, ok, futebol às vezes acontece isso. Mas desde a vitória do Botafogo, o time parou de jogar, né? Aí começa a contar o péssimo desempenho a partir do Fortaleza, né? Que aí teve a questão que tentou ser justificada por ser no Espírito Santo, gramado alto, mas independente do adversário, das circunstâncias, o Cruzeiro joga muito mal. Quando a gente pega o placar de 1-0, quem não assistiu acha que foi um jogo equilibrado, né? Mas não foi. O Cruzeiro, além da parte ofensiva foi perto do 0, aí eu faço um parêntese, né, da dependência do Matheus Pereira, que isso é muito preocupante. E se explica, não é protegendo ele nem passando pano, não. Como é que é difícil também ele manter o rendimento lá em cima, né? Porque quando tira ele da partida, ninguém assume essa responsabilidade. E que seja o Dineno, que seja ali também o Arthur Gomes, né, que entrou muito mal nessa partida. O Lautaro tem muita luta, mas com a bola no pé também não conseguiu produzir muito. Aí é um problema sistêmico. Seabra tentou no primeiro tempo o 4-2-3-1, não funcionou. Tentou inverter para o 4-3-3, também não funcionou. Aí é claro que existe muitos erros da parte da convicção e da coerência do Seabra, porque eu não sei mais, eu não é pegando no pé, pelo contrário, eu odeio pegar jogador para Cristo, mas não dá mais, é insuportável ver em campo Lucas Silva, é insuportável ver em campo Ramiro, mas eu não queria estar falando isso, eu queria estar dizendo que eles não comprometeram, mas compromete. Eu vou dar um exemplo que nós comentamos aqui em off. Teve uma disputa de bola que o Lucas Silva tirou o pé, mas não é volante, cacete. O mesmo lance teve o Romero. Você viu como é que o Romero foi pro carrinho no chão? Porque existe aquela questão que o Boca Juniors deixou até o legado. Se não vai na técnica, vai na raça. Faltou também ambição pro Cruzeiro. É claro que o Inter está mais descansado, o fator de fisiologia não é uma coisa para ser desconsiderada, tá? É verdade sim, mas não justifica uma perda de rendimento tão grande. Pelo menos uma linha mais compacta, a segunda bola não é do Cruzeiro, é para correr dobrado. Então, assim, é difícil até fazer uma análise,
porque dá a impressão que é uma cornetagem, porque eu não consigo tirar nada de aproveitamento de um jogo desse. Fala só, mas pelo menos vamos olhar o lado bom da história, isso e aquilo ali funcionou. Não, eu não vi um Cruzeiro consistente no meio de campo com um domínio de posse de bola. Samuel acabou de falar uma coisa que foi revoltante, né? O Cruzeiro teve a maior posse de bola agora no final, porque o Inter deixou. O Cruzeiro só tá tocando no meio de campo, o juiz já ia apitar, daqui a pouco ia voltar lá no Cássio. Nem para ter aquele trabalho de uma ligação direta pra gente pular, disputar uma bola dentro da área, teve. Então é uma passividade revoltante que aconteceu hoje na partida. Ler algumas mensagens aqui, são muitas. O Matheus Souza falando, estou doido para ver como vocês vão passar pano para o Seabra hoje. O Felipe falando, vamos elogiar o Seabra hoje também. Há 5 jogos fazendo partidas ridículas. Seguindo aqui no chat, vamos lá. O Igor Gabriel, o time do Cruzeiro não tem vontade nenhuma. Contra o Boca, com um a mais, parecia que estava com um a menos. A mesma coisa hoje. Time sem alma, mas o Seabra tem culpa nisso. Continua insistindo nos mesmos jogadores. Um pouco do que disse agora há pouco da casa. O Sargento Luchinger, falando que não podemos reclamar, temos o melhor técnico do Brasil. Aí está falando aqui, é o próprio Sargento Luchinger e viva Seabra. Vou já te passar, Amanda, só para dar uma secada aqui nessas mensagens. O Coé Pacheco, Seabra hoje não tem cacife para time de Série A. Seguindo aqui no chat ainda, vamos lá. Muitas mensagens aqui do torcedor. O Danilo, vocês vão passar pano pro Seabra até quando? Podia ficar em Porto Alegre mesmo, covarde. Seguindo o Edson, time que tem um excelente cabeceador e não cruza. Questiona o Seabra isso aí, o Samuel. Aí ofensas, né, gente, não cabem, né? Querem falar de passação de pano, fiquem à vontade, mas não adianta, podem pagar 580 milhões de reais, que ninguém vai ler ofensa aqui contra ninguém da Samuca TV, já está avisado. O Adriano Oliver, vocês fazem a mesma análise sobre o Seabra muito antes da chegada do Luciano. Até quando vai seguir o Seabra assim? E o Alisson Dias falando, Diniz para ontem, o Seabra está perdido, não está sabendo lidar com os medalhões. Os medalhões podem ir na bola, aí podem ir nos comentários. Daqui a pouco a gente vai seguir registrando os chats. Ô, Valu, uma coisa que faz o torcedor realmente estar nessa entoada aí, eu compreendo o torcedor, e aqui não é questão de passar pano, a gente tem que falar baseado naquilo que ele apresenta. Quando o Cruzeiro vai bem, a gente elogia, quando não vai bem, a gente precisa levantar, apontar realmente aquilo que poderia ter sido melhor, como no jogo de hoje. Acho que o Seabra muitas vezes acaba tendo uma grande oportunidade de fazer o simples, de simplificar as coisas, e acho que ele não faz, ele não pensa dessa forma. Muitas vezes a gente compreende sim o Cruzeiro vir nesse volume de jogos e de exigência física, e isso força com que ele precise tirar algumas peças importantes, como foi no jogo de hoje o Wallace. Mas aí também não dá para entender se um jogador que não tem sequer condições de 10 minutos ou 45 minutos, como hoje aparentemente não teve o Wallace, para que vai? Para que você é relacionado? Você só desgasta o jogador ainda mais. Ah, não, mas não desgasta porque não jogou. Desgasta. Uma viagem também desgasta um jogador. Ele poderia estar em Belo Horizonte se recuperando, se preparando ainda mais para o jogo de quarta-feira. Então, aparentemente, se foi para o jogo, é sinal que tinha condições que fosse o menor possível de minutagem, mas ele estava à disposição. Ele esteve à disposição. E por isso que eu falo de simplificar. Simplifica. Faz o que é tão difícil parecer fácil e não o contrário. O Seabra, muitas vezes, ele escolhe sempre o mais difícil. Defendendo a titularidade do Ramiro. Mesmo que não é a titularidade, sempre está entrando com o Ramiro, que é quem é um jogador que pouco agrega a esse elenco. Então, assim, eu acho que eu compreendo o torcedor, eu também estou tão chateada quanto vocês, torcedores. A questão, para mim, aqui fica com um peso maior, é de saber que aqui a gente também tem responsabilidades de apontar que nem só o treinador vai viver daquilo do futebol.
Né? O time de futebol não é só o treinador o responsável. Os jogadores também são responsáveis pela partida que fez. Ou você acha que é natural o Cruzeiro ter esse tipo de comportamento? Né? O Seabra escala e o Seabra modifica. Mas a atitude dentro do campo, a gente tem que cobrar os jogadores também. Ou vai falar que é natural o Arthur Gomes entrar daquela forma? Ou vai falar que o Lucas Silva é natural entrar daquela forma? Não é natural. Natural fosse se a gente tivesse competindo e o nosso adversário fosse mais eficiente que a gente. E não foi o que aconteceu. O Cruzeiro simplesmente abriu mão de jogar bola. E aí, se tem alguém aqui que a gente pode falar assim que é o menos culpado dessa derrota, é o Cássio. Para mim, pelo menos, é o menos culpado. Enquanto ele conseguiu manter uma pontuação mínima para o Cruzeiro, que era 1 ponto, ele tentou. Mas não dá, o futebol ele é coletivo, né? Quando o goleiro se destaca, é um sinal extremamente negativo nessa situação. E foi assim que o Cruzeiro fez o jogo. Então, assim, acho que o Seabra tem, sim, muita responsabilidade, mas a gente precisa também compartilhar as responsabilidades. Se o Cruzeiro não entender que o Campeonato Brasileiro é um dos acessos para o objetivo principal, o Cruzeiro vai acabar perdendo tanto a possibilidade do Campeonato Brasileiro e perdendo também a Sul-Americana. Não é para criar casca, não é para fazer o time criar corpo, para pensar realmente no jogo das quartas de finais da Copa Sul-Americana. O Cruzeiro vai nem ganhar de um lado e nem ganhar do outro. E não adianta reclamar que foi falta de sorte, porque sorte é uma coisa que realmente, se não trabalhar com competência, a sorte não vai estar ao seu lado. A questão da reflexão aqui agora também é tentar colocar um pouco de razão, tá? Aí cada um tem o seu tipo de desabafo, que é normal, o torcedor tem que manifestar da forma que ele quiser. Não existe o certo e o errado. O que eu tento só achar aqui de solução, eu tento raciocinar aonde que o Cruzeiro está se perdendo, o que está acontecendo. Porque eu volto a dizer, até um tempo atrás, o Cruzeiro nunca foi referência em pontuação fora de casa, ok. Mas eu vi vários jogos do Cruzeiro tendo um desempenho de igual para igual como visitante. Aí a minha reflexão, porque aí que eu acho, pelo menos na minha opinião, qual que é o importante da crítica construtiva. Ah, que o time é um lixo, que o time é uma merda, não sei o que, beleza, cada um fala o que quiser, mas eu quero tentar entender o que está acontecendo com o time do Cruzeiro, porque nos últimos jogos ele teve uma perda ofensiva, agora o sistema defensivo também está caindo de produção, inclusive está perdendo aonde essa questão do grupo, é fisiologia, é clima, né? Não conseguimos mensurar o que está acontecendo no vestiário, porque para mim, hoje, o único jogador que foi bem na partida foi o Cássio. Se a gente começar a tentar fazer um top 3 aqui, talvez forçando, ajudando muito o Matheus Henrique, um Lautaro pela disputa de bola, mas ele, na principal função dele de forma ofensiva, também não foi bem. Aí sim os olhos voltam no Seabra, porque quando é alguma coisa pontual, é normal ter oscilação do atleta, mas o coletivo todo não funciona. Né? Então a gente tem que tentar entender, os critérios também não tão legais. Vou dar um exemplo aqui, dentro do possível não é que jogou bem, porque quando o coletivo não funciona, não tem jeito do individual sobressair, mas o Japa correspondeu, ele teve uma atuação, ao meu ver, muito melhor do que Lucas Silva e Ramiro, e eu não estou protegendo. Teve um lance aqui na linha de fundo aqui que ele escondeu a bola, mostrou tranquilidade, foi para disputa, força física, errou, teve questões de saída de bola, mas isso aconteceu com o Ilha, isso aconteceu com o Marlon, aí coloca na conta dele que é um fato, não é proteção, porque eu não gosto de pegar o salvador da pátria também e pegar ninguém para Cristo, tento manter o equilíbrio. Entra na questão de falta de ritmo de jogo, quantas partidas ele não entra, mas eu já não estou preocupado mais com esse jogo, eu já estou preocupado com o jogo no Mineirão, porque passou, mas a gente tem que entender o problema para resolver, senão vai acontecer a mesma coisa, porque temos 2 baixas importantes na próxima partida, 2 titulares absolutos, o Romero, aí beleza, a gente substitui pelo Wallace, né? E tem o Willian também, mas tá com um cara que nós vamos ver quem de novo. Te dou uma chance. Lucas Silva e Ramiro. Aí perde de novo a intensidade, o problema de marcação, mas não é eles também que são só os culpados, não.
O time inteiro do Cruzeiro não jogou bola hoje. Tá, mas aí tem os menos piores, né? É porque esses daí, infelizmente, ali, a torcida já tá no nível de ranço. Aí entra novamente na conta do Seabra, como um líder, né? Como um gestor de grupo, ele também tem que saber a hora de poupar o cara. Exemplo, tá? Aqui é um time. Valu tá num desempenho ruim. Torcida tá chiando, tá pegando o seu pé. Ô, Valu, deixa eu te contar uma coisa. Eu confio no seu futebol, mas deixa eu tirar você de cena um pouquinho para a responsabilidade não pegar em você. Para não esticar a corda em casos como o do Cabral. Exatamente, porque você sabe como é que o futebol é, a torcida é, que é emoção. Então deixa passar essa fase, daqui a pouco você volta e por aí vai. Existe uma gestão de grupo também que tem que ser feita, né? Porque eu não tenho dúvida nenhuma que a torcida do Cruzeiro vai comparecer, independente da circunstância, no próximo jogo contra o Internacional. E vai cobrar. E cobrar muito, né? Porque o peso da camisa do Cruzeiro é essa dali. Não tem proteção, nada. Então eu tô louco, né? Para ouvir a entrevista do Seabra, mas não é para encher a mão de pedra e tacar, não. É para tentar entender os argumentos também, o que está passando na cabeça dele, para a gente discutir aqui e volta a dizer, tentar entender o problema do Cruzeiro, porque a impressão que deixou aqui dentro de campo é explicar o inexplicável. É isso, o SK Vitor tá falando, boa noite, Valu, pede pro Samuel para cobrar o Seabra pela torcida e pergunta a ele por que fica insistindo com o Ramiro, chega, Peralta e Jonathan nunca jogam, o Peralta inclusive não estava nem relacionado, o Lauri Edson tá falando, não gosto de queimar técnico, mas o Cruzeiro desaprendeu como joga futebol, faz tempo que não joga bola, vamos fazer 50 pontos logo, pelo amor de Deus. Seguindo aqui, o Léo Paz, parabéns, passadores de pano, Seabra é o cara. O Fábio Oliveira, Seabra Pardal, teimoso que prefere morrer com suas convicções do que ganhar o jogo, igualzinho a Adilson Batista e Mano Menezes, ele está pedindo aqui a troca do Fernando Seabra, por favor. O Eduardo falando, continue passando pano e chamando, isso aqui ninguém está fazendo, chamando o torcedor disso. Aliás, uma das duas coisas, né? O Sérgio Mol, não basta ter dinheiro, tem que ter juízo. A diretoria do Cruzeiro está sem juízo de manter o Seabra como técnico. Lamentável. O Jardel falando, o técnico perde mão de time. Reservas entram sem vontade. O Luciano por aqui falando, Arthur Gomes, toda bola volta o jogo. Isso mata o time. Ah, gente, eu ainda vou falar do Arthur Gomes um capítulo à parte hoje ainda. Tem muita coisa para falar. O Carlos Henrique falando, Cruzeiro hoje foi um time nível 2019, triste lembrança. Seguindo aqui, o Hudson, time sem vergonha, perde, muito ruim, sem vontade. Cara, uma convicção do Ramiro, exatamente, uma convicção de Vitinho antes do Ramiro, o time está muito mal, acho que chegou a hora da troca. Seguindo aqui, para que a gente possa continuar com os nossos comentaristas, daqui a pouco também o Samuel Venâncio, lá na entrevista coletiva do técnico Fernando Seabra, como disse bem o Luciano, a gente espera que ele traga explicações plausíveis, né, para isso tudo que aconteceu nessa noite no Rio Grande do Sul. Jorge Henrique falando, por isso que o Cruzeiro é um triturador de técnicos, ele está discordando da galera aqui que está no outro viés de criticar o Seabra, o Pit Gamer. A mesma omissão do clássico, time medroso, sempre defendi o Seabra, mas cheguei à conclusão que ele não é técnico para o Cruzeiro. Esse time, com ele, se torna inofensivo. Tá aqui a mensagem do Pit Gamer, muita gente que apoiava também, declarando o seu não apoio mais. O Stanley Lopes falando, fora Seabra sim, time está apático. Pelo amor de Deus, 4 jogos no Brasileiro sem ganhar é uma vergonha, precisa mudar. Acordem. O Gustavo, por aqui, falando parabéns, ele está parabenizando você, Luciano da Casa e Amanda, pelas suas análises aqui. Muito obrigado. Seguindo aqui ainda, já vou retornar para vocês, comentaristas, mas é que realmente a quantidade de mensagens hoje, claro, bastante elevado. E o Sangue Azul 5 Estrelas está falando aqui, não é por estar perdendo que não presta, mas jogando dessa forma vai perder quase todos os jogos fora de casa. Esse Seabra não sabe o tamanho do time que comanda, fiquem à vontade.
Se a gente analisar friamente, né, Valu, nós estamos falando aí de 12 pontos disputados, onde o Cruzeiro conseguiu apenas 2. Então, assim, para uma competição de regularidade, como é o Campeonato Brasileiro, que sabe do quão difícil é de você chegar, mais difícil ainda é de você permanecer. E acho que tem faltado esse feeling para o Seabra. Se é mérito dele fazer com que essa equipe pudesse chegar até a 5ª colocação do campeonato, que é tão disputado, Valu, sim, é mérito dele, mas não é só chegar, o campeonato ainda não acabou. Então, acho que fica realmente um ponto, para mim, de preocupação, deixou de ser atenção para virar preocupação, porque a gente está falando de 10 pontos deixados para trás, Valu. É muita coisa para um campeonato. É muita coisa. Então, assim, a gente vai distanciando, ainda que a gente ainda possui essa folga para quem está atrás da gente, é muito pouco, né? O time pouco cria, muito pobre, pouca inspiração. Quais são as esperanças que nos faz acreditar que na quarta-feira o Cruzeiro vai vir de forma diferente? Então, isso tudo mexe com o torcedor e mexe com razão. Se nós não fizemos um bom jogo hoje, e se por mérito a equipe do Internacional venceu, como criar uma perspectiva para que o Cruzeiro possa desempenhar um bom jogo na quarta-feira e sair vencedor no jogo? Será que é só a parte da estatística que vai fazer com que o Cruzeiro vença dentro do Mineirão? Será que é só o apoio do torcedor que vai fazer o Cruzeiro jogue bola? Eu acho que o futebol não é por aí. Então, assim, eu dou razão muito ao torcedor, acho que o Cruzeiro tem muita coisa para ser levada em consideração nesse momento, especialmente dentro do Campeonato Brasileiro, para que a gente não perca exatamente esse volume que fez acreditar o torcedor das possibilidades de acesso a Libertadores para o ano que vem através do Campeonato Brasileiro. Não dá para agir dessa forma acreditando num milagre, porque nesse momento, agindo desse jeito, somente um milagre para fazer a gente conquistar essa tão sonhada vaga na Libertadores do ano que vem através do Campeonato Brasileiro. E ainda assim, apesar desse declínio, né, da casa, o bendito jogo do asterisco, né? O Cruzeiro ainda tem condições de vencendo voltar pro G6. Depois desse mês muito ruim do Cruzeiro até aqui, a gente vai falar muito a respeito disso, onde a Amanda disse bem, perdemos 10 pontos, não é isso, Amanda? A conta? Isso. E o Cruzeiro ainda tem diante do Internacional, dependendo das suas forças para voltar para o G6. Agora, mais do que voltar para o G6, um momento em que o desempenho realmente foi lá embaixo, Luciano, nesse mês de agosto do Cruzeiro. Então, Valu, vamos lá, porque agora é hora da gente tomar pancada ali, mas também é uma minoria, porque para mim também não agrega esse imediatismo, esse radicalismo, não. Vamos lá. Eu acabei de fazer muitas observações em relação ao Seabra, ok? Não suporto ver mais Ramiro, Lucas Silva, mesmo porque ele tem opções no banco para fazer isso. O próprio Japa, o próprio Vitinho que entrou ali, está esquecido sem justificativa. O Cruzeiro também, né, a força ofensiva não tá legal, só que também é aquela história, né? Não é qualquer momento de instabilidade que também nada serve. Vou te dar um exemplo. Hoje eu tô sentindo muita falta do Matheus Pereira, eu tenho certeza que todo mundo, né? Mas no jogo passado também o cara é o chinelinho, fora Matheus Pereira, aí mete um gol, é o negócio lá que o cara é para a seleção brasileira. Não é o 8 ou 80, né? A gente tem que ser um pouco mais equilibrado. Por quê? A gente pode pegar o nosso rival ali que está com dificuldade, tem um plantel formado desde o ano passado, o próprio Abel está tomando essa pressão aí no Palmeiras pela falta de resultado, levando em consideração o trabalho contínuo que ele tem, o elenco que tem na mão. Isso vale também para as outras equipes, igual o Flamengo e por aí vai. É nessa hora também que a gente tem que pôr um pouco mais de lucidez, apesar que não é fácil, né? Nesse momento, principalmente, a adrenalina está lá em cima. A gente fica mais na emoção do que na razão. Então, né, vamos aguardar a coletiva. Eu quero entender o raciocínio do Seabra, porque eu tento entender. Vou te dar uma explicação, um momento aqui, Valu. Quando tem um lance polêmico assim, uma escalação igual o Ramiro, eu fico focado nele, mas não é para jogar a pedra. Eu fico pensando assim, o que o Seabra tá vendo nesse cara? Qual que é a visão dele? Infelizmente, eu não estou conseguindo agregar. Aí vem a substituição. Lucas Silva. Gente, não consegue ter uma criação, por exemplo, como o Matheus Henrique, que ajuda ali na construção, apesar que hoje nada funcionou. Mas ele não entrega aquela dinâmica na parte ofensiva, não tem aquela explosão, aquela raça na questão ali
por exemplo, como um Romero. Então são jogadores que estão cansados. Para ficar perfeito, né, a vida do torcedor e acabar com a nossa paciência hoje, só faltou entrar o Vital. Né? Então é umas questões que realmente a incoerência, o Seabra está se perdendo, mas a gente tem que entender o que está acontecendo, porque com o material que ele tem na mão, ele consegue entregar mais. Aí eu vou também destacar o comentário da Amanda. A gente também quer pegar todo um cara para Cristo, mas não justifica os jogadores do Cruzeiro, a postura, a apatia que teve em campo, porque o treinador também não entra em campo. Né? Então, o Cruzeiro também deu uma sensação hoje que não quis jogar. Porque, volto a dizer o exemplo do Boca, apesar que era um jogo de eliminatória, tem vez que realmente não vai na técnica. Mas aí é um motivo para ir na raça dobrado. As disputas de bola, por exemplo, a segunda bola hoje do Cruzeiro era sempre, a segunda bola do jogo era sempre do Internacional. Aí tem coisas que até os jogadores precisam acertar dentro de campo. Vou te dar um exemplo, a bola aérea, Valu, do primeiro lance que você falou ao último, o time do Internacional levou vantagem. Aí, Valu, volto a dizer, vou dar o exemplo do Vidalba. Ok? Em porte físico, ele não é na mesma robustez, do mesmo tamanho, né, do João Marcelo, e não é do mesmo porte físico do Zé Ivaldo. Mas já viu como é que ele compensa isso? É jogando duro, é diminuindo o espaço, é dando bote, mas nem essa entrega da parte física da raça eu senti no jogo do Cruzeiro hoje. Aí, né, não vou esquecer o contexto. Lógico que está pesando também um desgaste físico. O time do Inter é um time fisicamente forte, é um bom time. Eu falei antes da transmissão, Internacional não vai brigar na parte de baixo da tabela. Tem 3 jogos a menos, a gente viu como é que foi o banco do Inter, você está de brincadeira, hein? O banco do Inter tem jogador que é titular hoje no Cruzeiro, é um time forte, mas mesmo com o desgaste físico do jogo contra o Boca Juniors, o Inter ter descansado, não justifica a empatia, que o jogador dá tudo e sente cãibra. Mas aí você joga na conta. Agora, fazer um joguinho a nível de treino incomodou bastante hoje. Além do resultado, a postura do Cruzeiro. O Alberto Rodrigues tentou até jogar para cima, mas infelizmente, se tivesse jogo até agora, pode virar até segunda-feira, o Cruzeiro não faria nenhum gol. Era mais fácil o Inter fazer o segundo. É essa sensação que deixa o torcedor revoltado.